Oi, galerinha, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar, então, trabalhando com atomística, tá? Só que hoje a gente vai trabalhar esse conteúdo vendo os exercícios. Como que geralmente é cobrado de vocês, né, nas famosas provas dos vestibulares e na prova, né, que vocês estão se preparando, que é para a fundação. Vejamos aqui uma questão da UEA, tá? E não se assustem, tá? Por mais que seja da UEA, é uma questão bem tranquila, é uma questão apenas de identificação das informações. Então, a gente tem aí uma tabela onde a gente precisa, né, identificar corretamente o número atômico, número de massa, qual a quantidade de prótons, nêutrons, elétrons, né? Essa tabela, ela traz pra gente aí algarismos de 1 a 5, que estão representando elementos genéricos. Ou seja, não está especificando para a gente qual é o elemento. Ela quer apenas que a gente analise as quantidades, né, de prótons, número atômico, como já foi falado no enunciado. E o comando da questão é que a gente consiga identificar qual dos elementos são, portanto, isótopos. Lembra do pezinho de isótopos, que vai falar para a gente que significa número de prótons iguais ou número atômico igual? Então, quando a gente olha para a tabela, a gente vai ver lá na coluna Z e na coluna P. Quais são os elementos, portanto, que têm, né, a quantidade igual de prótons, que também é o número atômico? Veja que o elemento 1 e 2, eles apresentam, né, a mesma quantidade de número atômico e de número de prótons. Tá? Os demais elementos, eles têm número de prótons diferentes e, consequentemente, número atômico diferente. Sendo assim, a resposta para essa questão, que é bem simples, tá? Vai ser, então, a letra A, os elementos 1 e 2, ok? Vamos verificar agora uma questão um pouquinho mais trabalhosa, tá bom? Mas a gente precisa ter aí bem amarradinho os conceitos fundamentais. São dados 3 elementos genéricos, A, B e C. Minha sugestão é que você coloque bem grande, assim como está na figura, tá? A, B e C, um pouquinho distantes um do outro para que você consiga fazer as conexões que são dadas, né, pela questão. O átomo A tem número atômico igual a 70. Lembra que o número atômico, ele é aquele número que vai ser representado no canto esquerdo inferior, tá? E ele tem aí número de massa igual a 160. O número de massa é aquele número que vem na parte superior. Olha só, o número atômico de A, né, 70, conforme o tópico disse pra gente, conforme a questão, né, deu o comando pra gente, e o número de massa também 160. É muito importante que à medida que você for coletando as informações, você já vá identificando, tá? Fazendo aí, né, o preenchimento corretinho para você não se perder. Depois ela diz o seguinte, que C tem 94 nêutrons, sendo isótopo de A. O número de nêutrons, ele não vem sendo identificado, né, ao lado do símbolo do elemento. Então, eu vou colocar aqui embaixo, tá? N de C é igual a 94, ou seja, o número de nêutrons, tá? Desse elemento genérico C é igual a 94. E ele diz ainda que C é isótopo de A. Isótopo são átomos que têm o mesmo número atômico, galerinha. Então, a gente consegue fazer esse link, né, essa setinha. A e C são isótopos. Logo, o número atômico de C também vai ser 70. O próximo comando é que B é isóbaro de C. Isóbaro é o número que tem na parte superior. E B é isótono de A. Tá? Vamos ler a frase completa. O átomo B é isóbaro de C e isótono de A. Portanto, quem é isótono de A? É B, ok? Aí tem que ter dado com a interpretação. Número de nêutrons de A tem que ser igual ao número de nêutrons de B. Essas são todas as informações que nós conseguimos reunir com base no que a questão falou pra gente. A questão quer saber o número de elétrons do átomo B. Como que a gente resolve isso? Com as informações que temos, a primeira coisa possível de se fazer é descobrir, então, o número de massa, tá, de C ou o número de nêutrons de A, tá? A gente vai começar descobrindo o número de massa do átomo C, o átomo genérico C. O número de massa
corresponde, então, no somatório do número atômico mais o número de nêutrons. E nós temos essas informações. Então, a gente vai somar 70 mais 94, cujo resultado é 164. Então, você vai lá e põe 164. Já que B e C são isóbaros, o 164 também vai ser escrito na parte superior, tá, do átomo B, conforme vocês podem ver na imagem. O que a gente faz agora, professora? A gente precisa descobrir o número de nêutrons de B, mas a gente só consegue descobrir o número de nêutrons de B descobrindo o número de nêutrons de A. E para descobrir o número de nêutrons de A, a gente vai subtrair o número de massa de A menos o número atômico de A. Ou seja, 160 menos 70. Logo, o número de nêutrons do átomo A é igual a 90. Com isso, o número de nêutrons de B também será 90. E por fim, para descobrir o número atômico de B, a gente vai subtrair 164, que é o número de massa de B, menos 90, que é o número de nêutrons de B, tá bom? E a gente consegue chegar no número atômico de B, que é 74. Professora, mas a questão me pede o número de elétrons. Veja que no exemplo que a gente tem aí, a gente tem átomos que estão no estado fundamental. Todos eles estão aí sem carga. Logo, a quantidade, né, de elétrons ela vai ser exatamente igual ao número atômico e ao número de prótons. Sendo assim, o número de elétrons do átomo B é 74, tá? A nossa resposta aí é a letra A. Próxima questão. A gente tem aí uma questão da VUNESP, que traz pra gente o íon, né? O íon potássio, tá? Número de massa 39, número atômico 19 e uma carga positiva. Essa carga positiva significa que ele está com excesso de prótons, tá bom? Então ele tem um próton a mais que um elétron. Ele formou, portanto, um cátion. Ele perdeu um elétron. Então ele terá 18 elétrons. Sendo assim, a gente pode analisar as alternativas e verificar qual delas está correta, de acordo, né, com essa simples representação que a questão dá pra gente. O íon tem 19 prótons? Sim, correto, tá? Então aí já tem como resposta a letra A. Letra B, ele diz que são 19 nêutrons. Está incorreto. Na verdade, seriam 20 nêutrons. Como assim, professora? A quantidade de nêutrons corresponde a uma subtração do número de massa menos o número atômico. Logo, 39 menos 19 vão dar aí como resultado 20 nêutrons, tá bom? Ele diz que são 39 elétrons e, na verdade, nós temos 18 elétrons, né? De acordo com a carga que aparece, a gente já sabe, então, que ele forma um cátion, ele tem excesso de próton, ele perdeu um elétron. Então, a quantidade de elétrons é 18. Na letra D, ele diz que o número de massa é igual a 20, e vocês podem identificar que, na verdade, é 39. E na letra E, ele diz que o número atômico é igual a 39, só que o número atômico é 19. Nesse caso que você tem um íon, você precisa ter atenção se ele está perdendo ou ganhando elétrons, tá bom? Que é aí que a questão pode vir com uma pegadinha de tentar confundir você nessa quantidade de elétrons. Vamos então para a próxima questão. Ela diz o seguinte: dois átomos, X e Y, são isótopos. Lembrem-se que isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, logo o mesmo número atômico. Aquele valorzinho que vai vir embaixo, no cantinho esquerdo, tá bom? Tais que, né, X e Y, conforme aí os valores que vocês podem ver. E a questão quer que a gente saiba identificar, então, os números de massa e de prótons destes respectivos átomos, ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer é, com base na informação que a gente deu, que eles são isótopos, é então igualar o que aparece, né, onde a gente representa o número atômico. Logo, 3x mais 2, que é o número de prótons do átomo X, tem que ser igual a 2x mais 7,
que é o número de prótons do átomo Y, tá? Com isso, a gente vê que a gente tem aí uma expressão algébrica, tá? Bem simples e fácil de resolver. A gente precisa, então, colocar os números que tem o x para um lado da igualdade e os outros, né, só valores numéricos para o outro lado da igualdade. Teremos, então, 3x menos 2, que será igual a 7 menos 2. Com isso, o valor de x é igual a 5. Atenção que esse valor de x, ele precisa ser substituído, tá? Para que a gente consiga, assim, encontrar o número de massa e o número de prótons. Vejamos aqui de maneira um pouquinho mais ampliada, né, o que a questão trouxe para a gente no enunciado. Vamos, então, primeiro resolver o número de massa e o número atômico do átomo X. Se ele tem número de massa 7x, substituindo o x, fica 7 vezes 5, que será, então, igual a 35. Se ele tem número atômico, né, 3x mais 2, 3 vezes 5 mais 2 vai dar igual a 17. Portanto, o número de massa do átomo X é 35. E o seu número atômico, ou número de prótons, é 17. Quanto ao átomo Y, ele tem número de massa 7x mais 2. A gente vai fazer a mesma coisa. Você vai substituir o x pelo valor 5, que foi o que nós encontramos. 7 vezes 5 mais 2 é igual, portanto, a 37. Esse é o número de massa do átomo Y. E 2x mais 7, né? 2 vezes 5 mais 7 igual a 17. Veja que a gente está, então, confirmando o que a própria questão já tinha falado para a gente, que x e y são isótopos. Logo, veja que eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, que é 17. Logo, a alternativa correta será a letra D, tá bom? Veja aí, confere direitinho na representação. Ambos têm que ter número atômico 17 e o número de massa será, respectivamente, 35 para x e 37 para y, tá bom? Essa foi a nossa última aula sobre atomística, tá? Com exercícios, né, mais ou menos comuns, como aparecem nas bancas, né, vestibulares, para que vocês consigam entender como que a gente vai aplicar, então, os conceitos fundamentais de isóbaros, isótonos, isoeletrônicos e isóbaros, tá? Espero que tenha aí esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, né, perguntem dos monitores ou assista essa aula novamente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.